Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 17ª rodada do Brasileirão Série A. Mas antes, vamos conferir os nossos acertos na 16ª rodada. Editor, põe na tela! O primeiro acerto foi no jogo entre Galo e Palmeiras, palpite 3-2 Galo, placar do jogo 2-0 Galo. Acerto de vencedor. São Paulo contra Grêmio, palpite 2-0 São Paulo, placar do jogo 2-1 São Paulo. Acerto de vencedor. E o meu último acerto foi no jogo entre Flamengo e Sport. Palpite 1-0 Flamengo. Placar do jogo 2-0 Flamengo. Acerto de vencedor. E tivemos o acerto do João no jogo do Fluminense. O palpite dele foi de 3-0 para o Inter. O jogo acabou 4-2 para o Inter. Acerto de vencedor. O Brasileirão entra na reta final do primeiro turno. Alguns times vão surpreendendo e outros decepcionando. O Fortaleza vem me surpreendendo fazendo uma excelente campanha até o momento. Já o Grêmio é a grande decepção desse Brasileirão. Vamos falar desses times e de todos os outros da Série A agora, nos palpites para a 17ª rodada do Brasileirão. Então, editor, roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. O Atlético Goianiense derrotou de virada o time do Bahia. Saíram atrás ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo aproveitaram as falhas defensivas do Bahia e viraram a partida. O segundo gol saiu depois de um erro de saída de bola do Matheus Teixeira. Grande vitória fora de casa para o Dragão, que agora tem pela frente a Chapecoense, que ficou no empate contra o América. A Chape teve um jogador expulso aos 20 minutos do segundo tempo, o Cadu. Isso podia ter complicado a vida da Chape, mas foi depois da expulsão que a Chape abriu o placar. Porém, não aguentou a pressão do América e cedeu o empate já na reta final da partida. A Chape segue sem vencer nesse Brasileirão. Vai encaminhando a sua vaga na Série B da temporada que vem. Bom, para esse jogo eu aposto que a Chape segue sem vencer. Eu aposto na vitória do Atlético Goianiense por 2-0. O Grêmio perdeu mais uma no Brasileirão. Que fase do time comandado pelo Felipão. O time foi derrotado pelo São Paulo. Era um jogo complicado fora de casa, mas isso não muda a péssima situação do time gaúcho. O Douglas Costa, que seria a grande contratação do time na temporada, até agora não apareceu em campo. Tá sumido, não tá jogando nada. O destaque do time é o garoto Wanderson. Esse sim tá se dedicando demais. Fez um golaço de falta contra o São Paulo. Alguns jogadores do time estão literalmente sambando na cara da torcida. Não estão nem aí. Na 17ª rodada, o time do Grêmio vai encarar o Bahia, que vem da derrota para o time do Atlético Goianiense. O Bahia começou bem no jogo com um golaço do Gilberto, mas no segundo tempo tiveram um apagão
e levaram a virada. O Bahia já não vence há 6 rodadas nesse Brasileirão. Eu acho que essa é a grande chance do Grêmio voltar a vencer no Brasileirão, conquistar aí a sua 3ª vitória. O meu palpite é 2-1 para o Grêmio. Lembrando que antes desse jogo, o Grêmio pega o Cuiabá em rodada adiada. O Juventude conquistou uma grande vitória jogando contra o RB. Uma vitória de virada para cima do time paulista. A estrela do garoto Wagner brilhou demais. Esse tem futuro no futebol. Tudo bem que o time do RB poupou titulares, mas isso pouco importa para a torcida jaconeira. Agora o Juventude tem pela frente o Fortaleza, que ficou no empate contra o Santos. Em muitos momentos do jogo, o Fortaleza foi bem superior ao Santos. Saíram na frente, mas acabaram levando o empate logo na sequência, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, desperdiçaram na reta final do jogo a grande chance de pênalti. O Crispim acabou perdendo o pênalti, mas o Fortaleza está fazendo uma excelente campanha nesse Brasileirão e eu aposto neles nesse jogo aí contra o Juventude. Fortaleza 1-0 é o meu palpite. O Palmeiras foi derrotado pelo Galo. Era o grande jogo da rodada, mas o Verdão decepcionou. Pouco criou. Teve a sua vida dificultada pela expulsão do Patrick de Paula ainda no primeiro tempo. Mas há algumas rodadas o Palmeiras não apresenta um bom futebol. Agora o Verdão tem pela frente o Cuiabá, que derrotou o Atlético Paranaense. Foi um jogo horroroso, mas o importante para o Cuiabá foi a vitória. Bom, para esse jogo entre Palmeiras e Cuiabá, eu aposto no Verdão. Palmeiras 2-0 é o meu palpite. Lembrando que o Cuiabá enfrenta o Grêmio antes desse jogo. O Vozão foi mal demais no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians. Levaram 2 gols ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, melhoraram um pouco, mas acabaram levando o 3º gol. Um golaço do Renato Augusto. Logo depois, conseguiram diminuir com um belo gol do Rick, mas pararam por aí. O Corinthians venceu por 3-1. Agora o Ceará tem um grande desafio pela frente. É o Flamengo, que derrotou o Sport sem muitas dificuldades. O jogo foi tranquilaço para o Flamengo. O time carioca ditou o ritmo da partida, não fez força para vencer. Nesse jogo, eu aposto no Flamengo. Flamengo 3-1 é o meu palpite. O Atlético Paranaense resolveu poupar titulares no jogo contra o Cuiabá. E o que a gente viu foi um verdadeiro show de horrores. O time do Atlético não criou praticamente nada. O jogo em si foi uma merda, mas o Atlético Paranaense conseguiu ser pior ainda. Agora o Atlético tem pela frente o Corinthians, que vem com moral depois da grande vitória para cima do Vozão. O Corinthians foi bem demais, principalmente no primeiro tempo da partida. O moleque Adson brilhou pra caramba. E no segundo tempo, o Corinthians ampliou ainda mais aí a diferença com um gol do Renato
Augusto. Logo depois, o time do Ceará conseguiu diminuir com um gol do Rick. Destaque aí para o belo gol do Renato Augusto. Bom, o Corinthians com moral, mas jogar no estádio do Atlético Paranaense é sempre difícil. Eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. O Santos ficou no empate contra o Fortaleza e é para comemorar, porque o João Paulo evitou a derrota. Podia ter sido pior. O João Paulo defendeu um pênalti já na reta final do jogo. O Santos pouco criou na partida. Agora enfrentam o time do Internacional, o demolidor de cariocas. Dessa vez, a vítima foi o Fluminense. Depois de maltratarem o Flamengo, deixaram também o Flusão D4 com violência, bateram na cara do time carioca. O Inter até que em alguns momentos foi piedoso com o Flusão, deixaram o Flu empatar por 2 vezes, mas no finalzinho a brincadeira acabou e o time gaúcho deitou para cima do Flusão. Esmagaram. Até o Guerreiro ressuscitou nesse jogo. O 4-2 foi justo para o time gaúcho. O Inter vem cheio de moral para esse jogo, mas eu aposto no Santos. Santos 1-0 vai ser o meu palpite. O Sport foi mal no jogo contra o Flamengo. No começo da partida, até tentaram marcar a equipe carioca, mas depois que o Bruno Henrique abriu o placar, o time do Sport recuou demais e passou a ver o Mengão trocando passes e pressionando. O time do Sport precisa de uma reação nesse Brasileirão. E agora tem pela frente o São Paulo, que venceu o Grêmio. O São Paulo foi melhor na partida, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o São Paulo teve algumas boas chances com Rigoni, com o Reinaldo, mas só na reta final da partida o time tricolor paulista fez o gol que garantiu a vitória. Gol do Igor Gomes. Nesse jogo eu aposto no São Paulo. São Paulo 2-0 para cima do Sport é o meu palpite. O América ficou no empate contra a Chape. Jogaram grande parte do segundo tempo com 1 a mais, porém saíram atrás mesmo assim. Depois da expulsão do Cadu, o América levou um gol da Chape. O América foi para cima, foi deixando espaços e a Chape aproveitou. E aí, na pressão, o América buscou o empate na reta final do jogo com um golzinho do Rodolfo. Agora o Coelho tem pela frente o RB, que poupou titulares contra o Juventude e acabou perdendo de virada. O time do RB saiu na frente, parecia ser um jogo tranquilo, mas no segundo tempo a estrela do Wagner brilhou demais e ele virou a partida fazendo 2 gols. O RB foi surpreendido pelo Wagner. Para esse jogo aí, eu aposto no RB. RB 1-0 é o meu palpite. Fluminense contra o Atlético Mineiro, Galo forte. Vingador, jogo complicado. O Fluminense tá mortinho. 4 derrotas seguidas. A 4ª derrota seguida. Perdeu pro Inter. Tava conseguindo um empate cagado, mas o Roger Machado fez questão de estragar tudo e entregou o jogo pro Inter. Tava mortinho. O Inter cheio de medo, o Aguirre também não tinha mexido. O Roger esperou 35 minutos para mexer no time. Arrumou o time, conseguiu o empate, depois fez merda de novo, colocou o Everton. Quem tava marcando o Edenilson lá
no lance que o Edenilson fez o gol, vai ver. Agora, comparado assim, o Edenilson foi o fez o gol. Ainda conseguiu tomar um gol do Guerreiro, impressionante. Contra o Galo, que passeou no Palmeiras, o Palmeiras só deu uma finalização. Eu vi o jogo, o Palmeiras nem ameaçou, o Atlético passeou, líder invicto, 9 vitórias seguidas. Será que vai quebrar o recorde de 9 vitórias seguidas de campeonato? Acho que vai, hein? Vou dar um palpite de 2-1 pro Galo. Acho bem difícil se o Roger Machado não cair, não for demitido. O Fluminense ganha esse jogo, que os jogadores aparentemente não estão querendo ganhar nem correr pelo Roger, né? Vamos agora para os nossos salves. Mando um salve para o Douglas Rubro-Negra Palpiteiro. Tamo junto, Douglas. É isso, chegamos ao final do vídeo. Se inscrevam no canal, é de graça, não custa nada. Deixem seu like, compartilhem, comentem. Valeu, fui!